dentro do Show dos Esportes, que agora vai a Curitiba. Lá na capital paranaense está o Leonardo Acosta para trazer as informações do Inter na abertura do programa. E claro, com o Léo a gente vai já estender um pouquinho mais para falar aí, né, um pouco mais sobre o que é este Inter que já chegou, que já está em Curitiba e que vai enfrentar amanhã o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Boa noite, Leonardo. Boa noite, André Silva. Deixa eu até atualizar aqui a informação da temperatura, que a gente sabe que em Curitiba é sempre muito parecida com Porto Alegre, ou né? Às vezes mais 13 frio. graus. 13? E às vezes mais frio. Bem 13. mais frio, que tá 17, tá bom? Pelo menos tá seco, por enquanto. Uma previsão de chuva agora à noite, que não chegou ainda. Pro jogo de amanhã não é problema, porque é na Arena da Baixada, o estádio é fechado. Agora, André, é o Inter que tem informações referentes aos goleiros. O Rocher, ele segue fora. Contra o Cruzeiro era uma lombalgia. Hoje, na chegada dos jogadores aqui em Curitiba, quase que no momento da chegada, o Inter divulga a lista dos relacionados e também a situação daqueles que estão fora, né? O Rocher agora está em retreinamento, ou seja, em princípio recuperado da lombalgia, e dá a entender que talvez no próximo jogo possa estar de volta. E tem um outro goleiro que passa a ser novidade, que é o Matheus Cunha. Foi contratado recentemente junto ao Cruzeiro e ele já só não atuou ou não poderia ficar à disposição contra o Cruzeiro em função de pertencer ao próprio Cruzeiro e estar no Inter por empréstimo até o final do ano. Ele está aqui em Curitiba, mas claro que o Antony deve ser o titular. O Antony, inclusive, terminou o jogo contra o Cruzeiro como capitão e fez boas defesas, foi importante, inclusive no jogo mesmo, com o Inter perdendo por 2-1 para a equipe de Minas Gerais. Então essa é uma das questões envolvendo o time do Inter. Ainda sobre o time, a gente sabe que a comissão técnica do Paulo Pezzolano, por que eu coloco a comissão? Porque o Pezzolano ele não comanda o time amanhã, né? Em função do falecimento da mãe dele, ele foi liberado pela direção, está no Uruguai, vai acompanhar todos os trâmites, imagino que fique aí nos próximos dias lá. O time deve ser comandado pelo Esteban Conde, à beira do gramado. Mas é uma característica de trabalho, uma não repetição tão lógica assim da equipe, e fazer mudanças conforme características do adversário, no caso de amanhã o Atlético Paranaense. Mas coloco como tendência, até por ser fora de casa, pelo Inter ter trabalhado até na intertemporada esse esquema algumas vezes com 3 zagueiros, né, de atuar de uma maneira mais reativa e permanecer com os 3 zagueiros, assim como aconteceu no jogo contra o Cruzeiro. Uma outra variação, Bruno Gomes, ele pode ser um zagueiro pelo lado direito, ele pode aparecer como um volante ao lado do Vijagra, ou o Bruno Henrique, aí o Félix Torres entra na zaga, mas a tendência é essa, em relação ao time do Inter, que enfrenta esse Atlético Paranaense, no jogo, André, que marca a abertura do retorno do Brasileirão, primeiro jogo da abertura do retorno, né, nesse sábado às 6h30, e que tem um Inter precisando muito, André, pontuar para se afastar da zona do rebaixamento contra um Atlético que vem da Série B, mas que hoje é o 3º colocado no Campeonato Brasileiro. Faz grande campanha, né, o time do Atlético Paranaense. Bom, Leonardo, a questão dos goleiros. O Rocher, você falou do retreinamento, a gente imagina que nem até pelo tamanho do adversário, contra o Flamengo, quem sabe esteja de volta, né, o goleiro titular do Inter. Para amanhã, entre Matheus Cunha e Antony, eu concordo contigo, até pelo que desempenhou o Antony contra o Cruzeiro, a derrota não passou por ele, pelo contrário, né? A não goleada do Cruzeiro passou pela atuação do Antony, porque a coisa poderia ter sido bem pior, especialmente no momento em que o Cruzeiro dominou o jogo com muita superioridade. Depois do 2-0 até deu uma certa relaxada, que é quando o Inter consegue achar o seu gol, né, com o Carboneiro e em tese faz uma pressão, mas não tão grande assim. Mas enfim. E o Matheus Cunha chegou agora, né? Não tem nem entrosamento com os companheiros ainda e às vezes aquela questão de fazer um trabalho de bola parada, que é importante, né? Uma orientação ou outra. Então, tendência, né, de que o Antony seja o goleiro titular contra o Atlético Paranaense, até pelo desempenho da partida anterior, braçadeira que você citou e tudo mais. Mas a defesa, Leonardo, porque o Inter teve, né, uma estreia que foi do Maripã. Eu daria uma nota 5 pro Maripã, tá? Primeiro, fazia uma média assim, né? O primeiro tempo foi fraco,
né? Uma nota 4 que teve o gol, né? O gol em cima dele, tem uma outra jogada que o Antony salva, que também é em cima dele, né? As jogadas em velocidade foram todas em cima dele, lembrando que o Atlético Paranaense tem jogadores velocíssimos à frente, tanto quanto o Cruzeiro, e vai fazer uso disso também, não há dúvida nenhuma, num campo onde a bola anda muito rápido, então é uma atenção que o Inter vai ter. E a preocupação que eu tenho é exatamente essa, sistema defensivo. Eu sei que não tem muitas peças. Estava sendo relacionado, Sim. ele foi chamado, né? Para que tenha 5 zagueiros no grupo. Bom, se vieram 5 para cá, eu estou imaginando que comecem 3. Então acho que é por aí. São essas leituras que não é exatamente a informação, mas é a leitura a partir de fatos, né? Como essa do Antony. Você flagrou muito bem, André, no jogo contra o Cruzeiro. Imediatamente sai mercado, a braçadeira de capitão passa para o Antony, né? E o número de zagueiros que são convocados em uma delegação normalmente são 4, quando se joga com 2 zagueiros. Aqui tem 5. Não necessariamente significa que vá com... E não descarto também que o Bruno Gomes possa ser um desses 3 zagueiros, atuando ali pelo lado direito, né? Com o Vitinho como um ala. Mas independente disso, ele conseguia bons resultados fora de casa, mais do que no Beira-Rio, muito em função dessa postura, de esperar o adversário, de sair na boa. Então, me parece que é a lógica. A lógica aponta para o Inter com um cuidado defensivo, com um escape. Pode ser. Inclusive o gol marcado pelo Caio Jorge, né? O primeiro gol da partida, no que eu falava ali em cima, né? Do Maripana, jogada em velocidade, né? Uma bola que escapa. E aí tá aparecendo para mim aqui o gol que perde o Alejandro, né? Eu vou pular, inclusive, Leonardo, da defesa pro ataque. Porque a gente sabe que o Inter está em busca de um 9, né? Tu citavas à tarde que o Inter vai tentar fazer digamos assim, uma engenharia econômica, né? Para vender jogador e tal, para poder, quem sabe, contratar o centroavante que o Inter deseja, ou que o Inter acha que nesse momento possa vir para encaixar no que pensa o Pesolano. Disparar, né, em relação ao Borré. Pois é o goleador. E aí, cara, não pode ser o teu lateral esquerdo que virou um meia, o artilheiro, e virou meia na circunstância, o artilheiro da temporada. Aí a história é que ela mostra o que tem de errado aí. Mas na hipótese do Vitinho ser um ala, tá? O Alejandro vai ter parceria, ou aí vai ser digamos assim, um mais recheado, para que os jogadores de lado possam ir mais à frente, e aí, né, o Alejandro lá brigando contra os zagueiros do Atlético Paranaense, porque é uma outra dificuldade que o Inter tem. O Inter cria, o problema todo do Inter é fazer gol, né? O Inter se a gente pegar o jogo do Cruzeiro, além do Antony ter salvo o Inter de tomar uma goleada, porque o Cruzeiro foi superior, em vários momentos o Inter teve lá no ataque, só que o Inter não tem acabamento para fazer os gols, né? O Inter desperdiça muitas oportunidades. Sobre o ataque. Primeiro, Carboneiro pode ser uma espécie de segundo atacante, né? Deve atuar numa linha um pouquinho diferente ao lado do centroavante, ao lado do Alejandro. Agora, a gente precisa falar sobre o Alejandro também, né? E essa necessidade que o Inter vê de contratar um centroavante. Tinha o Borré e tinha o Alejandro, e tinha uma discussão sobre a titularidade. Mas o Alejandro não foi bem contra o Cruzeiro, e André, a gente precisa voltar um pouquinho, né? Algumas semanas ali na parada para a Copa, na intertemporada, o Alejandro, ele não se apresenta legal fisicamente, e o Vitinho, ele é testado como centroavante nos jogos treinos, né? Nos jogos treinos fechados do Inter, o Vitinho foi centroavante, inclusive se cogitou que ele pudesse começar como centroavante, como atacante de referência, coisa que ele não é, né? Contra o Cruzeiro. Ele termina contra o Cruzeiro, né? Isso. Agora, não, e termina contra o Cruzeiro e trabalhou assim na pré-temporada, ou na intertemporada. Mas, por isso, primeiro, da necessidade da contratação de um jogador, né? E aí a gente está falando do Arce, o Paraguai, que o Inter quer, pertence ao Rivadavia, e que deve fazer mais uma tentativa aí ao longo da semana. Mas olha, daqui a pouco não dá para descartar não começar com o Alejandro também amanhã, tá? Já que não foi bem, já que o Vitinho foi testado, pode ser uma opção. Pode ser, né? Bom, o meio, né? Vijagra certo. Não, acho que o Vijagra não tem dúvida. As laterais, né? Primeiro, né? Vamos fazer esse desenho, vamos lá. Vamos tentar escalar junto aqui. Antony. Vamos com os 3 zagueiros aí? Eu acho que é, né? Torres, Gabriel e
Torres, Mercado Félix e... Torres, Mercado e Maripã? Eu acho que é isso, né? Tá. E aí, Vitinho pela direita, Matheus Bahia pela esquerda. Pode ser. Só que o Bruno Gomes é titular. Junto com o Vijagra? Nessa composição, o Bruno Gomes começa no meio, junto com o Vijagra. Tá. E aí, Carboneiro de um lado, o Bernabé no outro e o Alejandro centralizado. Olha, até Eles que... colocaria como mais provável. Eu te diria que até tá equilibrado, tá? Com dois volantes, com dois caras pelo lado que marcam. Né? Falta um meia, que é o Bernabé, né? Que acaba sendo o Bernabé. Tem dois meias, inclusive, aqui, tá? O Alex e o Alan Patrick. No último jogo do Inter, André, fora de casa, foi contra o Bragantino, lá antes da parada pra Copa do Mundo, tá? Dia 31 de maio. E ali o Alan Patrick começou como meia. Só que naquele momento foi uma grande surpresa. Foi uma baita surpresa no momento da divulgação da escalação. O jogo foi domingo pela manhã. O Alan Patrick como titular. Ou seja, já fazia algum tempo que não só ele não jogava, como não era um jogador assim cogitado para iniciar um jogo. E o resultado foi ruim, né? Foi ruim, 3-1. Ele não foi bem no jogo. Ele nem entrou contra o Cruzeiro. Não entrou contra o Cruzeiro. Claro que tem a circunstância da expulsão, né? O jogo aí vai ser pegado. O jogo aí vai ser muito rápido, muito veloz, muito intenso. Coisa que a gente sabe que não é mais a do Alan Patrick, né? A característica, em tese, para uma escalação do Inter é mais de escape, é mais de velocidade, da contenção defensiva e de ter alguém para sair em velocidade. Seria uma surpresa. Mas são os jogadores, os meias que estão aqui. O Alex, que muitas vezes, a maioria das vezes, jogou pelo lado, e o Alan Patrick. Perfeito. Bom, e amanhã enfrenta um gramado novo, né? O piso da Arena da Baixada ele foi trocado, né? O Atlético aproveitou a parada para fazer isso. Ele já foi testado num jogo das categorias de base na semana passada, vai para o primeiro jogo profissional, então quase que uma estreia nesse jogo amanhã contra o Inter. Fez todos os testes, né? Obteve o certificado máximo de qualidade da FIFA. Tem uma mudança ali que é a base do gramado, uma mistura que é feita, ela passa por alguns elementos. Ela era na Arena da Baixada de fibra de coco. Aí o Atlético trocou para serragem, que é o mesmo utilizado, que passou a ser utilizado no estádio do Palmeiras e que desde a troca de gramado da grama para o plástico ou do natural para o gramado sintético do Botafogo, no Newton Santos, que é tido e elogiado, né, pelos profissionais como o melhor gramado sintético do Brasil. Então o Atlético adotou esse modelo. Vamos ver amanhã, né? Vamos conferir. Mas ainda é um tema para os jogos, né? O gramado sintético ele sempre é citado. Muitas vezes até serve como justificativa para alguma preservação, alguma escolha dos treinadores, o gramado sintético, independente da qualidade dele. Mas claro que se ele for um sintético de uma qualidade melhor, e tudo aponta para isso, né? Gramado novinho do Atlético, né? Imagino que isso seja uma boa notícia. O gramado sintético, ele é a nossa altitude, né? A gente não tem altitude aqui, mas né, os clubes por vezes acabam usando o gramado sintético como altitude. A gente sabe que altera um pouco o jogo, isso não há dúvida nenhuma. Altera um pouco não, altera bastante, né? A bola é muito mais viva, muito mais rápida, enfim. Né? A gente nem está falando aqui, né, André, da questão envolvendo, não é medo de lesão, algo assim, né? Porque não. Daqui a pouco o clube pode alegar, não, esse aqui a estatística mostra que o número de lesões é o mesmo, mas é um jogo diferente. E aí o dono da casa, ele tem essa vantagem de uma adaptação a um piso diferente. Quem é que vai te pagar a janta, Leonardo? Ninguém. Eu mesmo, do meu bolso. Tá sozinho? Debona né? tá chegando daqui a pouco, vem mais tarde. Debona e o Richard Borges. Se fosse o Manhaga, eu sei que ia te pagar a janta. Debona não vai pagar a janta, porque Debona não é muito chegado em pagar janta, né? Tem esse detalhe. Estão chegando já no apagar das luzes. Ao contrário do Manhaga, que eu sei que pagou a janta lá na Bolívia, lá pro pessoal que tava com ele lá ontem no jogo. Não, o Manhaga é o seguinte, ele pesquisa o preço do restaurante em La Paz antes de sair de Porto Alegre. Sim. Não entra em fria. E vai sempre do mais caro, evidentemente, né? Claro. Para tratar bem os companheiros. Ele e o Jason Lisboa. Exatamente. Essa dupla aí, meu Deus do céu. Resistiriam todos os comprimidos de Sonrisol. Né? No meu tempo era o Sonrisol. Lá isso na mão aí. dava para atravessar oceanos e mais oceanos. Bom, Leonardo, valeu, grande abraço. Valeu, André. Bom restante de programa aí, um abraço.